Continuando aqui o vídeo, né? Mandando um alô para os irmãos e as irmãs que vão assistir esse vídeo aí, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. A gente vai aprender também que nós somos irmãos, né? Vamos aprender que vamos conhecer os planetas, vamos conhecer as estrelas, vamos conhecer tudo Deus vai revelar para a gente aprender tudo direitinho. Vamos aprender sobre a ciência, sobre a teologia, sobre a filosofia. Vamos aprender sobre tudo, porque o Senhor, ele vem vem dando para a gente o dom da sabedoria, o dom da inteligência, porque ele nos deu sabedoria, nos deu inteligência, então ele vem revelando tudo para nós. E a gente vai aprendendo devagar, né? Aos pouquinhos o Senhor vai nos ensinando e a gente vai aprendendo em nome do Senhor Jesus. E nesse ano eu já me apresentei, né? Um pouco da minha infância, já me apresentei um pouco, né? E continuando aquele que eu ouvi a palavra pela primeira vez. Por exemplo, eu ouvi a palavra pela primeira vez, né? Aí, mas naquela época eu não tomei uma decisão de entrar na igreja. Quando eu não era de igreja, assim, entre aspas, de andar em igreja, e nunca gostei de negócio de igreja, esse negócio assim. A minha vida era o que eu falei lá em Isaías 53, né, verso 6. Aquela ali era a minha vida. Eu seguia o meu próprio caminho. A minha doutrina, né, eu respeitava as doutrinas, as religiões, a lei do Brasil. Sempre respeitei. Agora, dizer que eu vivi a lei, aí eu estou mentindo, porque eu nunca vivi, né? Nunca fui fiel à lei. Aliás, nunca fui fiel à lei da igreja, porque eu não aprendi, né, o catolicismo da igreja de infância, não aprendi a Bíblia, não aprendi porque a igreja, a doutrina católica, ela tem o catolicismo e tem a Bíblia, né? Ela tem dois mandamentos. Tem um mandamento da igreja, da própria igreja tem um mandamento, e tem um mandamento da Bíblia. Ou seja, é tudo junto, tudo misturado. Aí quando você vai aprendendo essas coisas, na verdade, desde a infância eu não aprendi essas coisas. Aprendi algumas coisas, mas depois eu fui viver no mundo. Eu fui aprender com o mundo. A minha doutrina era o mundo. Eu vivia lá no mundo, ou seja, nem a lei do Brasil, a lei do meu país, porque eu sou, né, sou patriota do Brasil, sou da minha pátria, eu amo o meu povo, eu amo mesmo. Então, de amar, eu gosto da minha cidade, eu gosto da minha comunidade, né? Todo mundo é assim. Nós, seres humanos, fomos criados assim, para amar. Nós não fomos criados para odiar, nós não fomos criados para ser vingativos, nós não fomos criados para ser discórdia, mas nós fomos criados para viver o amor. Então, o que a gente foi criado para viver o amor? Então, na verdade, é como diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, quando Deus disse para Jesus, né? O Pai disse para o Filho, né? Ali, pela ação do Espírito Santo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Aí, quando Jesus foi gerado por Deus, porque quando a gente vai ver tudo isso na palavra, tudo isso na palavra. E Deus, ele disse, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ali nós somos criados, ou seja, o nosso pai Adão foi criado, né? E depois a gente vai ver nisso através da leitura. Através da leitura a gente vai aprender tudo isso em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero iniciar aqui, né? Eu quero iniciar aqui que você vai aprender tudo aqui do início. Tudo se começa do início, né? Eu já falei lá no primeiro vídeo do início da Bíblia, né? Agora aqui a gente vai ler, né, o Antigo Testamento, introdução. É esse que eu vou ler agora, em nome do Senhor Jesus, né? Porque aqui ele vai falar sobre Antigo Testamento, que está na página 11, né? Na página 11, né? Eu estou aqui na página 11, Antigo Testamento, introdução. Vamos lá. Diz assim, né? Página 11, Antigo Testamento, introdução. Aqui, né? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Ô, glória! Amém? Vamos respirar um pouquinho, né? Para a gente ler a leitura, porque eu estou aprendendo a ler também, né? A cada vez mais eu aprendo um pouquinho a ler, escrever, né? Estou melhorando também a minha caligrafia, estou melhorando também a minha leitura. Né? Deixa eu falar do meu estudo também. Sim, aí continuando lá do 13 anos. Aí de 13 anos de idade eu continuei a minha vida. Né? Continuei ouvindo a palavra, mas não praticava, né?
ouvindo. De vez em quando eu parava para ouvir os católicos, né? Os evangélicos pregando, os cristãos pregando, aquele povo que traz a palavra de Deus, né? De vez em quando eu parava para ouvir o anticristo, de vez em quando eu parava para ouvir o falso pastor, de vez em quando eu parava para ouvir o falso profeta, de vez em quando eu parava para ouvir o falso Cristo, né? De vez em quando eu parava para ouvir o verdadeiro e os falsos, porque nesse mundo você escuta todos, né? Nesse mundo você para, né? Às vezes a gente não quer parar, mas eu sempre fui prestativo assim, sabe? Né? Graças a Deus o Senhor sempre me deu esse... Às vezes eu não queria parar, mas depois eu quebrava o meu coração e parava pra gente ouvir, né? Mas mesmo assim, nesse mundo, meu filho, quando você, você é livre, você vai para onde você quiser, né? Porque você é livre, né? Você anda em todo canto, você anda, resumindo tudo, você anda em todo lugar. Porque você, como você é livre, né? Ninguém manda em você, então você faz o que você quiser. Você anda em todas as religiões, se você quiser, conhece, pratica. Porque você é livre, você não vive debaixo da doutrina que é para viver. Às vezes, né, Cícero? É verdade. Você não se ligou, né? E como você, não, na verdade, eu acho que eu vivia assim, né? Mas só que quando eu dizia, rapaz, olha, a macumba não presta, eu não andava em macumba. Nunca quis andar, porque eu nunca gostei de negócio de macumba, negócio de candomblé, negócio de galinha preta, esse negócio eu nunca gostei não. Né? Isso eu ficava até, rapaz, não é Deus não, viu? Eu não gosto disso não, quer dizer. Eu acho que eu já cheguei até assim, mas é porque eu tinha medo. Né, irmão? Agora imagina você, eu já tinha medo de sangue. E a pessoa pegar a galinha, né, irmão? Eu já tinha medo de sangue, eu sempre tive medo de sangue. Falou em sangue, aleluia, glória a Deus, misericórdia. Falou em sangue, meu filho, eu tenho medo. Quando eu ia pro posto para tirar sangue, eu já ia com medo. Porque eu tinha medo do negócio de sangue, eu tinha medo. Agora, falar em negócio de galinha preta, gato preto e essas coisas, aí era que eu tinha medo mesmo, que desde criança que eu tenho medo, né? Aí eu nunca andei nesse negócio de igreja, não. Assim, quer dizer, querer ir andar, né? Andar eu andei porque meus pais levavam de vez em quando, né? Mas querer mesmo eu não ia, não. A minha religião era a minha religião que eu vivia, né? Mas deixa eu ler aqui a palavra de Deus, que a gente vai aprender com a palavra de Deus, né, Cícero? Vamos aprender tudo com a Bíblia. Vamos aprender tudo com a Bíblia e preste atenção. A gente tem que ler a Bíblia com fé, né? E terminando, né, chegou um determinado tempo que eu tomei uma decisão. Isso aí você vai ver futuramente, alguns vídeos que eu estou colocando, você vai aprendendo. Aí, alguns vídeos que eu vou colocando, você vai aprendendo um pouco da minha história, né? Um pouco para conhecer quem é o José Cícero Santo Azevedo, quem é esse homem que anda pregando a palavra de Deus, da onde ele veio, né? E o que é que ele faz, o que é, né? Você vai ouvir um pouquinho, você já está, né? Em nome de Jesus. Para você conhecer um pouquinho da história, né? Conhecer um pouquinho da história de Viçosa é muito bom. Sabe qual foi a primeira casa de Viçosa, qual foi a primeira casa do Brasil, quem foi que explorou o Brasil. Conhecer é o conhecimento. A palavra ciência significa conhecimento, né? E deixa eu ler aqui em nome de Jesus. Antigo Testamento. E para falar nisso também, eu parei na 7ª série, né? Eu estudei da primeira série até a 7ª série. Era o estudo que na época eu estudava. Tem a primeira série, segunda série, quinta série, sexta série, 7ª série, né? Na época o meu estudo era esse. Na época a nossa educação era essa, porque a educação vai mudando no decorrer da vida, né? Vai aparecendo coisas novas, ciência nova. Então, o nome ciência significa conhecimento, né? É o conhecimento da ciência, né? Esse é o nome que se dá à ciência. Conhecer a palavra de Deus também é ciência. Mas a gente só entende a palavra de Deus pela fé. Quando você pegar a Bíblia, eu acho que eu vou ler a introdução num outro vídeo. Nesse vídeo não vai dar não, que eu estou contando um pouco da história ainda. Quando você pega a palavra, né, quando você pega a Bíblia para ler,
Então você vai aprendendo um pouco da ciência. Então, durante essas sétimas séries que eu aprendi um pouco a ler, eu aprendi um pouco a escrever, eu, né, era um pouco bom em matemática, mas não avancei muito em matemática, conheço um pouco de conta, mas falar em raiz quadrada, falar em outras coisas eu já me perco, eu já estou perdido aí. Quando falou em raiz quadrada, não aprendi muito a meditar, né? A fazer redação. Para fazer redação, eu sou um pouco perdido. Também, perdido também. Redação, falou em redação comigo, eu não sei nem para onde vai. Mas a professora até mandava fazer redação, mas eu não gostava muito do português. Né? Não era que eu gostava, eu acho que a preguiça não deixava. Porque eu sempre tive preguiça um pouco, né? Às vezes o espírito de preguiça abaixava em mim. E às vezes era o comodismo que não deixava eu fazer as coisas e às vezes o medo, né? O medo me atrapalhou muito na minha vida, desde a infância ele me atrapalhava muito o medo, porque eu tinha muito medo de tudo, eu tinha medo das coisas, né? Eu tinha vergonha, eu tinha timidez, não conversava com ninguém muito, partilhava pouca coisa, porque eu ficava com vergonha, até conversar com as pessoas eu tinha vergonha, né? E assim, isso desde a infância eu tive isso. E essa é a coisa que lhe atrapalha muito. A vergonha, a timidez, o medo. Tudo isso atrapalha no crescimento da criança. Você vai crescendo com medo, vai crescendo com timidez, vai crescendo com comodismo, preguiça. Tudo isso atrapalha. Ó, a palavra preguiça significa que você é um preguiçoso, não tem nada. Na verdade, eu não tinha isso dentro de mim, né? Era que a preguiça baixava em mim, só que eu não tinha, eu gostava de trabalhar, sempre gostei, né? E até hoje eu trabalho, graças a Deus, nunca parei de trabalhar, né? Só que eu deixei de trabalhar em um serviço, estou trabalhando em outro agora, né? E esse outro trabalho que eu estou agora, que é esse que eu estou fazendo aqui agora, exige muito, ele exige muito, porque pregar a palavra de Deus exige. Os outros trabalhos, ele é muito exigente, sim, também. Mas eu poderia pensar que a palavra de Deus ela não é exigente, mas a palavra de Deus não é tão exigente que você tem que fazer tudo certinho. Deus ele não quer nada errado, ele só quer tudo certinho. Né, irmãos? Quando você vê um patrão querer as coisas certinhas, quando você vê uma pessoa dizer assim, olha, eu quero tudo certinho do jeito que eu quero, não se incomode, porque isso é realidade. Deus ele quer tudo certinho e ele não quer nada que a gente faça nada de qualquer jeito. Ele quer que a gente faça tudo certinho e às vezes a gente faz as coisas de qualquer jeito. Quando você vai olhar o meu testemunho, misericórdia, meu Deus, você vai olhar que eu faço as coisas, né? Às vezes eu não faço nem tudo certinho, né? Você vai ver tanto erro que você vai dizer, eita, irmão José, irmão Cícero, você errou aqui. Ah, eu digo, eita, eu tenho de aprender com você, quando você pensa, eu estou aprendendo, né? Tá lá, você vê, isso aqui é tudo, estou aprendendo, isso aqui tá tudo, né? Não tem nada assim. Se chegar um professor de português aqui, uma professora de português que vai dizer assim, se isso está errado, isso aqui está errado, isso aqui também, eu estou aprendendo, né? Vai chegar um professor de geografia, vai chegar um professor de ciência, vai chegar um professor de história, vai chegar um professor de educação, vai chegar um professor e vai dizer, olha, isso aqui está errado, não, nada. Vai chegar o doutor, o médico, vai dizer que está errado, né? Porque ele estudou, tem mais conhecimento, aí ele vai dizer que está errado. Por quê? Mas não se preocupe, não, estou aprendendo, né? Isso é aprendizagem. Mas a gente que vai aprendendo e você vê, né? Aí eu comecei a estudar na minha infância, né? Por causa do pecado, tudo por causa do pecado, repare só. Por causa do pecado, eu não completei os meus estudos e eu até apostei. Você conhece a Maria Estela? Santos de Azevedo? Que é a esposa do irmão Júnior? A mãe do Lázaro, que é o pai do Lázaro e a mãe do Lázaro, e a mãe da Lorena, que mora aqui em Viçosa agora, que é agora da família Teixeira com a família Azevedo. Você conhece ela? Pronto. Um dia eu apostei com ela. Um dia eu digo, vamos apostar quem é que vai terminar primeiro os estudos? Aí eu fiquei na sétima, ela terminou. Para a honra e glória de Deus, hoje ela trabalha no colégio, ensinando aos irmãos, às irmãs, né, se dedicando a cada dia mais, que Deus cada vez mais abençoe ela, que ela nunca deixe de ser dedicada, porque alguém vai precisar dela futuramente para aprender alguma coisa, né? E que Deus abençoe. Ela terminou, ela foi se esforçada, mas eu não. O pecado me pegou e eu não terminei meus estudos. Terminei ficando para trás, né?
mas ainda temos uma chance ainda de viver a vida ainda, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus e aleluia.